Nós temos hoje uma data muito, muito, muito importante para todos nós. São 218 anos da chegada ao plano material do grande codificador para oferecer essa aula magna à humanidade, que é a codificação, na inspiração, na proteção de Jesus, o nosso governador planetário. Então, todos nós estamos aqui com as confianças, com a fé que nós temos, estamos agradecendo a esse espírito missionário, tão afinizado com o coração de Jesus, e que nós todos vamos hoje não só cumprimentar, mas envolver com a nossa humilde vibração de gratidão, mas a gratidão profunda por tudo que ele nos legou. Teu coração, Kardec querido, nós, corações pequeninos que aqui estamos, te agradecemos profundamente o teu legado inestimável, de consequências e expansões ainda inabordáveis para a nossa compreensão, mas do que nos foi dado conhecer. Nós, querido mestre Lyonês, nós já sentimos que te devemos tanto, com tanta luz, tanta paz, tanto conhecimento e tanto amor à humanidade, que todo o teu trabalho, toda a tua história, toda a tua trajetória como espírito imortal e como Hippolyte Léon Denisard Rivaio encarnado, nós agradecemos por tudo. Neste instante, nossos corações elevam-se ao teu Jesus na esperança e também na certeza de que essas nossas vibrações de gratidão profunda possam chegar ao coração de Rivaio Kardec por tudo que nos legou. Nossa gratidão profunda, hoje e sempre. Nós ainda vamos fazer, além deste agradecimento, uma prece, aproveitando aqui, explorando a presença de César Reis, para que ele faça a nossa prece. César, cadê você? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vamos fazer a prece com você, querido. Sim, vamos sim. Senhor Jesus, neste dia tão especial para todos nós que somos aprendizes da doutrina espírita, nós erguemos a Ti o nosso pensamento, profundamente agradecidos que nesta encarnação nós podemos nos aproximar desses ensinamentos que são verdadeiramente a luz de nossa existência. Que nesse encontro de hoje, Senhor, tomados pela consciência dessa luz, nós possamos nos aproximar um pouco mais dos Teus ensinamentos, nos aproximar um pouco mais dos Teus exemplos e seguindo as orientações que o nosso irmão vai nos passar, que possamos ganhar mais forças, mais energias, mais disposições, para que o bem seja efetivamente a realidade buscada efetivamente por cada um de nós. Abençoa, portanto, Senhor, nós pedimos a nossa reunião, que os nossos queridos obreiros que sempre nos ajudaram estejam conosco, que o nosso irmão que vai nos falar possa colher dessas fontes seguras a inspiração adequada e que nós todos possamos estabelecer juntamente com ele uma rede efetiva, onde o bem circule, ilumine, oriente, pacifique, nos ajude a ser melhores. Que seja de alguma forma um ponto dessa nossa reunião, onde se espalhe a misericórdia e o amor para a humanidade inteira. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos é dada e pedimos que com esses propósitos nossa irmã querida possa dar início à reunião programada para esta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós temos hoje, mais uma vez, para a nossa alegria, Paulo Henrique de Figueiredo,
que é pesquisador espírita, comunicador da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, onde ele apresenta o programa Livre Pensamento e Revolução Espírita. Autor de obras de sucesso como Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal e Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, e Nem Céu nem Inferno, as leis da alma segundo o Espiritismo. O Paulo é um comprometido e apaixonado pela pesquisa espírita em sua essência e tem se dedicado ao longo dos anos ao estudo profundo das bases do pensamento espírita, buscando compreender com mais clareza os conceitos libertadores que a filosofia propõe. Em todas essas frentes de trabalho, como pesquisador, estudioso do espiritismo, ele tem, naturalmente, frentes de trabalho de resgate e ofereceu sua contribuição com notas de rodapé explicativas e a contextualização histórica na edição que resgata o texto original de A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lançada pela editora FEAL em 2018, e também O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, numa tradução inédita da primeira edição original, publicada por nosso querido Allan Kardec, em 1865, lançada pela editora FEAL em 2021. Ele atua como coordenador e voluntário do Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL. Esse acervo conta com centenas de manuscritos de Allan Kardec e de personalidades da memória espírita, documentos que têm sido recuperados para que esse verdadeiro tesouro literário, que guarda as ideias originais de Allan Kardec, possa ser preservado e conhecido ao longo das gerações. O trabalho, portanto, do nosso querido companheiro, nosso amigo, está hoje, muito mais ligado aqui às belezas e às luzes da codificação de Allan Kardec, o missionário que todos nós hoje, do coração profundo, nós agradecemos a ele por tudo. Então, vamos ouvir o Paulo, que trata aqui de um trabalho nos 4 momentos, autonomia, a verdadeira ideia espírita, e hoje ele nos fala sobre autonomia espírita, educação. Paulo Henrique de Figueiredo, somos todos ouvidos. Seja bem-vindo outra vez. Muito obrigado, Nádia. Agradeço muito a você, a organização, ao ICEB, a oportunidade, né? Repito que é uma honra, né? Estar participando dos debates dessa casa, né? Que tem uma tradição de grande importância para o Espiritismo, e ainda mais nessa data, né? Vamos fazer o que Kardec gostaria que fizéssemos, né? Uma vez ele foi convidado para um banquete e ele pediu que fosse substituído por um grupo, uma reunião de estudos. Que ele disse que o Espiritismo a gente realiza dessa forma, né? Então, eu acho que estamos hoje fazendo o que devemos fazer nesse dia, né? Buscar a compreensão. E a educação, ela é o cerne, é o coração da proposta espírita, né? Ele vem de uma tradição, né? De educadores de grandiosa importância para a humanidade, né? Sócrates, Platão, Jesus e Kardec, né? São os nomes fundamentais da educação neste mundo, né? Boa noite a todos, amigas, amigos. Vamos tornar esse nosso encontro aqui um diálogo, tá? Então, a qualquer momento, a gente pode lidar com a participação, pode ser por escrito no chat, ou se quiser falar, tem a mãozinha, né? Uhum. Aqui a gente tem a mãozinha, né? Tem. Tem, né? Levanta a mãozinha aí, a gente localiza. Tá legal, gente? Todos animados? Sim. Agora eu vi uns sorrisos aí, estavam... Sério. Bom, gente,
Veja só essa frase de Kardec. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral, né? Para que a gente possa entender o significado da educação segundo o Espiritismo, não há outro caminho senão compreender com profundidade como era a cultura da época de Kardec. Porque Kardec, no Espiritismo, ele não partiu do zero. Ele já tinha uma cultura estabelecida, né? É mais comum conhecer a tradição que influenciou Kardec, que vem de Rousseau para Pestalozzi. As ideias de educação de Rousseau que influenciaram Pestalozzi, e Kardec, aluno de Pestalozzi, vindo para a França para estabelecer uma escola, né? Mais uma escola que fosse nos moldes da proposta pedagógica de Pestalozzi. Mas algumas informações são importantes para a gente entender a proximidade do Espiritismo com a educação. Acho que muitos aqui sabem, né? Eu vou relembrar, quem não sabe, eu vou trazer a informação, né? Desde do pós-Revolução Francesa, na França, e não foi a primeira iniciativa, né? Nós já tivemos iniciativa anterior na Escócia, na Inglaterra, né? De uma tradição do espiritualismo racional. O que é o espiritualismo racional e por que ele recebe esse nome, né? O espiritualismo, ele é muito antigo, ele está presente nas religiões, está presente na filosofia. O espiritualismo racional é a proposta de se estabelecer uma visão científica do espiritualismo, ou seja, fazer uso do espiritualismo como base do desenvolvimento da ciência. É exatamente o que eu estou falando, né? Hoje, qualquer ramo da ciência está sob o signo do pensamento materialista. Não é isso? Isso está claro hoje, né? Parece até que é uma associação inevitável, né? Materialismo e ciência. Mas isso não é verdade, né? Durante o século XIX, né, e até a primeira metade do século XX, né, o espiritualismo se estabeleceu como base para a ciência. Não só as ciências humanas, mas a ciência como um todo. A hipótese de uma ciência baseada no espiritualismo é que levou a ciência a estudar o universo enquanto condição dinâmica. O materialismo ele se fundamentou no século XVIII e XIX, principalmente na ideia mecânica. A ideia de um vazio, de átomos como bolinhas duras, que se comportariam como se fossem bolinhas de bilhar. E todos os movimentos do universo seriam resultantes desses movimentos de impacto do átomo enquanto bolas duras, né? Essa concepção, né, ela caiu pela ideia da dinâmica, ou seja, a ideia de que tudo é vibração, né? A ideia da existência de um substrato, né, que teria como origem a causa do movimento, né? Essa hipótese, a hipótese dinâmica, foi pensada assim com mais profundidade por Leibniz, né? Com a concepção de força. E o Leibniz associou a ideia de força ao ser, né? Recuperando uma tradição longa, né, de pensadores, né? Nós vamos ter esse pensamento lá em Platão, quando ele vai dizer que a causa do movimento é o ser. Essa é a visão. A teoria platônica a causa do movimento é o ser. Então, Leibniz, na verdade, ele traz no tempo moderno o pensamento de Platão, né? Já o pensamento de Aristóteles era que o movimento é causado, né, ele tem que ter uma causa exterior, até chegar na causa primeira, que ele chama de primeiro motor. Aí, ou seja, o movimento é causado por... A causa é externa. A causa do movimento é externa. O único que move sem se mover seria Deus, então ele seria a causa primeira do movimento, né? Então, nós estamos aí num jogo de entendimentos do que é movimento, como se configura a matéria. E o que isso tem a ver com a educação,
Quando você considera que a alma é causa do movimento, nós podemos pensar o seguinte: será que a alma tem movimento próprio, independente do corpo? O que vocês acham, gente? A alma tem um movimento independente do corpo? Sim, com certeza, Paulo. Que movimento que é? Da mente, do pensamento dela, da vontade, Como que a alma causa movimento? através do Sem o perispírito. corpo físico. Perispírito. O perispírito. Então veja, Nilson, você está utilizando os conceitos do espiritismo para pensar essa questão. Se você não considerar o espiritismo, né, como é que nós vamos conceber o movimento de alma? Entendeu? Desconsidere o espiritismo. Como é que a gente pode conceber movimento de alma? É um problema, Nilson. Porque a alma ela é considerada como sendo imaterial. Né? E movimento na filosofia, né, não é só o movimento físico, né, é mudança de potencial. Por exemplo, quando você adquire um entendimento, isso é um movimento. Mas como é que você pode adquirir um conhecimento para ter movimento, se a alma é imaterial? Vocês percebem, gente, que a lógica da filosofia ela pode causar um impedimento, que seria o seguinte: a alma sobrevive ao corpo? Ela sobrevive. O espiritualismo afirma isso? A alma sobrevive ao corpo? Em geral, o espiritualismo afirma isso. A alma sobrevive ao corpo. Mas essa alma tem capacidade de movimento sem o corpo? O que vocês acham? Espiritualismo racional, não. O que a igreja pensa? A alma tem movimento independente do corpo? O que vocês acham? Quem Não. aqui já foi da igreja? Recebeu Não. educação na igreja? Quem é que falou? Eu, Marisa. A alma tem movimento? Segundo a igreja, fora do corpo, não. Tem certeza? Não tem. Não tem. Ficou paralisada. Veja só, mas lá não tem movimento no céu e no inferno? Tem. Então a alma tem movimento? Tem. Não, não tem. Não é só sim ou não, tem que saber a causa. Do sim e a causa do não. Então veja só, Marisa. A igreja segue Aristóteles. Sim. Para Aristóteles, a alma ela é a forma, vamos dizer assim, é a ideia, a base. A gente carrega na alma a ideia de ser humano. Só que essa ideia, ela não existe sem o corpo. Tá, mas de onde vem a forma, de onde vem o corpo? O corpo, será que a nossa alma é que faz com que a matéria seja corpo? Também não. Para Aristóteles, o corpo vem da semente. Entendeu? Em toda a natureza você tem a semente. Então, a semente vem da geração anterior, e isso configura o corpo, mas o corpo só tem existência na relação com a alma. Então, em tudo na natureza, segundo Aristóteles, você tem o substrato, que é a matéria, e você tem a alma. Só que a alma, gente, ela tem, segundo Aristóteles, tem movimento? Segundo Aristóteles. Não tem, né, Fabrício? Não. Então, veja só. Movimento, para Aristóteles, para Platão, para a filosofia como um todo, não é só o movimento físico. A atualização, por exemplo, é movimento. Talvez, ao invés de usar a palavra movimento, usar a palavra mudança, né? Talvez seja mais fácil. Pode acrescentar como mudança. Agora, veja só, um jovem se tornar um adulto é mudança. Uhum. Então, agora, a alma do jovem é a mesma alma do adulto? Sim. É a mesma, porque se a gente dissesse que não, ela teria movimento, ela em sendo material não tem. Então, na tese do Aristóteles, a alma ela é um referencial equivalente, não importa se é homem, mulher ou criança. Em cada espécie, na espécie humana, nós teríamos uma alma que seria a mesma coisa para todos. Tá? E de onde vem, então, a mudança?
A mudança é do corpo. Então, veja só, gente, se a alma não tem movimento, e a gente vai aí para a igreja, o que a igreja faz? Ela dá continuidade ao aristotelismo. Então, a alma não tem movimento. Então, após a morte, ela se movimenta? Ela tem mudança após a morte, segundo a igreja? Segundo a igreja, não. Não. Então, como é que você vai vivenciar céu e inferno? Você precisa... o dogma da igreja é o seguinte: Deus vai destruir esse mundo e vai construir um outro mundo, que o corpo é imperecível. E esse corpo imperecível, então, se ele for colocado no inferno, ele sofre eternamente. Se for colocado no céu, ele vai viver na contemplação divina eternamente. Tá certo? Então, veja só, a questão que o Espiritismo vem resolver não é simples, é complexa. Agora, quando Kardec foi resolver essa questão, e ele resolve com uma profundidade fantástica, ele não fez uma concepção, gente. Então eu acho que a alma tem um corpo. Não foi assim. Ele parte da informação, né, de que a alma tem um corpo, por meio da conversa com milhares de espíritos. E eles contam as relações com esse corpo de diferentes formas. Então, o Espiritismo, gente, fundamentalmente, ele parte do estudo do perispírito, suas propriedades, né, o desenvolvimento do ser a partir do perispírito e assim por diante. O perispírito é a forma pela qual o Espiritismo torna a metafísica experimental. Tá certo? Então, a metafísica não é concepção, a metafísica é experimental. A gente não pode ver o perispírito, mas os espíritos podem. E o Espiritismo se estrutura a partir do estudo do perispírito. Por que eu construí esse caminho? Porque o Espiritismo, gente, em suas linhas básicas, ele é simples. Mas se você quiser compreender que consequências a gente pode tirar do Espiritismo para a mudança do mundo, sabe? Para a mudança da educação, da medicina, da psicologia, nós precisamos estudar com um pouquinho mais de profundidade, tirando tudo que a gente pode deduzir a partir desses ensinamentos. Então, veja só, gente, o perispírito, o espírito, por meio do perispírito, tem movimento? Sim. O espírito se movimenta no mundo espiritual? Se movimenta. Sim. E o perispírito tem mudança? Sim. Então, veja só, a mudança do perispírito está no seguinte fato: o perispírito se desmaterializa. Ele se torna menos denso conforme a evolução do espírito. Bom, vamos voltar para trás agora, na época de Kardec. Na época de Kardec, o espiritualismo racional. Ele tinha os platônicos de Cambridge, tinha a universidade lá da Escócia, Thomas Reid e diversos pares deles, várias iniciativas. Só que essas iniciativas, gente, elas se davam porque eram universidades protestantes. Então, essas universidades tinham uma abertura maior para o estudo, só que o estudo deles tinha vínculo com as escrituras. Então, o Thomas Reid, por exemplo, desenvolveu uma psicologia espiritualista, né, com um cunho científico, né, que influenciou os franceses. Mas os estudos deles envolviam o estudo das escrituras. Percebe? Não era o estudo fechado dos franceses, que era fundamentado na Igreja Católica, gente, que obrigava você a seguir os dogmas. O protestante permitia que você fizesse conjecturas. Então, percebe a diferença? Só que esse espiritualismo da Inglaterra, ele ainda tinha esse cunho de vínculo do espiritualismo com a religião. Quando você vai chegar na França, nós vamos ter a Revolução Francesa. A igreja expulsa, né, da educação. Nós vamos ter a formação do instituto que vai estudar e desenvolver novas ciências, esquecendo o anterior.
foi aquela quebra, né, que a Revolução Francesa causou. Vamos abandonar toda a proposta de estudo influenciado pela Igreja, vamos começar do zero, com o Instituto. Nós vamos elaborar novas ciências, aí a gente reabre a universidade e passa a ter uma estrutura nova de ensino. Essa foi a proposta da Revolução Francesa. E os primeiros revolucionários, né, cansados daquela imposição dogmática, eles adotaram uma tese materialista. E na tese materialista, que é muito parecida com a psicologia de hoje, eles vão dizer que só chega a informação ao ser pelos sentidos. A mente ela é absolutamente sem informação alguma, e o que chega de informação é pelos sentidos. Tá certo? E a formação do caráter e do entendimento da pessoa é por a educação que ela vai ter, segundo a capacidade que ela tenha. Então, a tese de você conseguir ter uma formação intelecto-moral do ser, ela está muito próxima do que acontece com o animal. O ser humano vai ser considerado um animal que tem capacidade de produzir ideias. Só que no campo do comportamento, seria igual ao animal, ou seja, por hábitos condicionados. Tá certo? A própria capacidade racional derivaria dos hábitos condicionados. Essa tese, né, ela vai ser proposta por um grupo de pensadores franceses chamados ideólogos. O líder deles vai ser Destutt de Tracy, né, e ele vai seguir, basicamente, mas vai ampliar, as ideias de um pensador francês chamado Condillac. A tese ela é fundamentada em pensamentos da Igreja de Aristóteles, mas ela vai se tornar uma proposta científica. Então, a tese é elaborar no conhecimento do ser humano a mesma estrutura metodológica de ciência que fez surgir a física, a química, a biologia e assim por diante. Bom, o Destutt de Tracy, ele vai pegar basicamente o que o Condillac falou e vai dizer que os sentidos permitem que a alma desenvolva pensamentos. Por exemplo, a alma, quando toca num objeto, ela percebe que é algo externo a ela. Aí ela diferencia o que ela é, que é o corpo, do objeto. O Destutt de Tracy vai propor que a alma, que esse movimento é composto. Porque ele percebeu que se a pessoa vai pegar um objeto, né, qualquer, ela vai pegar um objeto, ela tem que levar a mão até o objeto, não tem? O Condillac usava a ideia de uma estátua para exemplificar suas ideias. Né? Mas se você observa um ser agindo, ele tem, e o Destutt de Tracy chamou de motilidade, a capacidade de causar movimento, de gerar um movimento do corpo. Bom, quando nós vamos ter um jovem estudante ali do Instituto, que também usava a ideologia, então é importante falar aqui, gente, a psicologia na França nasceu da proposta científica, totalmente separada do pensamento dogmático. Deu para entender isso? O surgimento de um pensamento psicológico científico na França, o que vai diferir das outras iniciativas que nós tivemos, né, que eram vinculadas ao pensamento, tinha um envolvimento com as escrituras como sendo o norteador do pensamento. Aqui não, é ciência. Você tem que partir dos fatos, da observação. Então, eles queriam saber como que, por meio do hábito, surgia a capacidade racional. Porque eles imaginavam que não havia capacidade nenhuma no ser humano, né? Ela viria a partir dos hábitos, do que vem de fora. Bom, o Mene de Bihan, ele vai dizer assim, quando eu vou tocar um objeto, eu vou sentir o objeto externo, eu vou sentir a capacidade muscular e a sensibilidade, o que define o corpo. Mas, se eu quiser soltar esse objeto, pegar ou soltá-lo, eu consigo perceber a elaboração que faz a vontade. Eu quero pegar, eu não quero pegar, eu quero soltar, eu não quero soltar. Tudo isso eu consigo observar em mim o uso da vontade. Então, a proposta do Mene de Bihan vai ser a seguinte: a razão não se desenvolve por hábito, a razão é uma capacidade da alma. A vontade é uma capacidade ou faculdade da alma.
A imaginação é uma capacidade, uma faculdade da alma. E aí, os sentidos são do corpo, as emoções são do corpo, os instintos são do corpo, e é nisso que a gente equivale aos animais. Então, as faculdades da alma é que vão distinguir o ser humano do animal. Ou seja, a nossa alma humana, ela não pode ser percebida nela mesma como causa, mas eu posso percebê-la pelos seus efeitos. Quando a gente lê Kardec, ele não faz isso, um uso recorrente dessa ideia. Pelos efeitos, a gente pode chegar à causa, né? Isso era próprio da metodologia da psicologia, por exemplo, do tempo dele. Você estuda os efeitos e você, então, concebe a causa. A causa é a alma, mas eu não estudo a alma em si. Eu não tenho como estudar a alma em si. Eu consigo estudar os efeitos da alma na sua relação com o corpo. Bom, parece pouca coisa isso, mas é uma tremenda de uma revolução. Por quê? Se as faculdades da alma são razão, vontade e imaginação, eu não vou conceber mais, então, a moral, gente, fundamentada no condicionamento. Porque agora eu tenho o movimento da alma, entendeu? Eu tenho o efeito da ação da alma sobre o corpo. Então, considerando que a alma tem a capacidade na razão, na vontade e na imaginação, eu vou poder pensar no seguinte: é diferente o hábito condicionado, vai propor o Mene de Bihan. O hábito condicionado, então, gente, é o que o materialismo define. Por repetição, segundo a... Veja, você tem algo externo, um cheiro de comida, você vê a comida, você fica com vontade de pegá-la. Tá certo? Se você vai em determinado local, é agredido, você sente a dor e não quer mais ir lá. Você põe a mão numa coisa, queima o dedo, você não põe mais a mão lá. Então, se assim, o corpo reage com dor, prazer e com emoções às circunstâncias externas. E por meio, então, da repetição disso, você acaba formando os seus hábitos. Essa é a ideia do hábito condicionado. Agora me diz uma coisa. Isso não é o fundamento da psicologia atual? Desde o behaviorismo? Né? Você vai ter variações em torno disso, mas essa é a tese fundamental do materialismo. Né? Agora, veja, a tese do espiritualismo não é de que a alma não tem movimento? Então, veja só, o Mene de Bihan, na sua proposta experimental, ele vai estabelecer o óbvio. Eu consigo desenvolver a razão. Então, eu estou desenvolvendo a razão por meio da capacidade da alma. E o que seria, então, o ato moral, gente? O ato moral, considerado condicionamento, não seria você condicionar o comportamento do ser por meio dos estímulos de dor e prazer? Concordam, gente? Não é exatamente a proposta do materialismo da igreja? O condicionamento? Veja, se Deus cria para a alma uma relação com após a morte, definindo inferno e céu, e se você for submisso a Deus, você vai para o céu, e se você for rebelde a Deus, você vai para o inferno. Né? Porque aí você estaria agindo em função do demônio, dividindo, então, a existência do mundo espiritual em dois, o reino de Deus e o reino do diabo. Essa tese, gente, ela vai definir que Deus age conosco por meio do condicionamento, da mesma forma que os animais são condicionados na natureza. Pegaram isso? A tese da religião é uma relação de condicionamento entre Deus e nós para nos tornarmos submissos. Não é o que se faz quando você quer condicionar um animal? Ele não vai ficar, quando ele se torna dócil, ele se torna submisso. Veja, um cavalo, gente, que não fica dócil, né, ao condicionamento, ele tem utilidade? Não tem. Você vai subir nele e ele te joga longe. Você chega perto dele e te dá um coice. Não é a característica do cavalo que não tem utilidade? Então, a ideia é a mesma, gente, na relação com Deus. Então, veja, como é que essa ideia foi concebida, gente? Pela inspiração divina? De que Deus nos condiciona? Pensa assim, como é que é a gênese dessa ideia?
você considerar que Deus nos condiciona. Ele nos castiga quando a gente faz errado e ele nos premia quando a gente é submisso. Será que essa é a forma de agir de Deus? Você acha que não, Genesis? Não. Tá, se ela não é uma lei natural, de onde veio essa ideia? Eu vou te dar um exemplo. A Terra está no centro do universo? Não. E o Sol gira em torno dela? Não? Não é verdade isso? Não. Quem que tá é a Terra que está em torno do céu, da Lua, do Sol, é isso? Agora, de onde veio a ideia de que o Sol gira em torno da Terra? Pela observação dos antigos, né? Primeira coisa, ela é verdadeira? Não. A ideia é falsa. Mas de onde ela veio? Era observação de um tempo, de um povo antigo, né? Qual a observação? De que a Terra girava. Que o Sol girava em torno da Terra. Isso. Mas isso não vem de você olhar para o Sol? Isso. Tá. Observação. Então, se você olhar para o céu hoje, você não vai ver as estrelas girando em torno? Sim. E não vai ver o Sol? Então, como é que você está me dizendo que não é isso? Como é que você me prova que não é isso? Alguém consegue me provar que não é o Sol que gira em torno, as estrelas? Me prova, Genesi. Vai, gente, acorda. Ninguém vai me dar uma prova de que a Terra não é no centro do universo? Pela própria observação que a gente tem das imagens que são feitas pelos satélites. Espera aí você complicou, porque você não está me permitindo uma observação direta, você está dizendo que eu tenho que observar uma foto do satélite, percebe? Aí é um uso de tecnologia, e é indireta, não é a minha observação. Se eu olhar para o céu, as coisas giram em torno da Terra. Então, veja só, gente, nós adquirimos a capacidade de produzir um conhecimento que a gente confia nesse conhecimento. Isso. Pela lógica e pela observação que outros fizeram. Mas aqui alguém já olhou de fora da Terra? Não. Pessoalmente? Você já, Genesi? Não. Aqui entre nós, não. A gente olha e aceita isso como sendo uma realidade, sem que isso corresponda à observação direta. E de onde veio a ideia de que tudo gira em volta? A gente basta olhar para o céu. Vocês perceberam a correlação, gente? O senso comum leva a esse entendimento. E aí você adota isso como sendo a realidade, mas essa realidade não existe. Tá claro isso, gente? Parece uma coisa bobinha, mas isso é importantíssimo para a gente entender as correlações do conhecimento. Tá certo? Entendeu, Genesi? Certo. Agora sim, da onde vem a concepção de que Deus nos castiga e nos premia? Da igreja, da igreja. E a igreja tirou de onde isso? Veja só, Clarice. Se você conversar com um espírito, o que ele vai dizer? Que ele está sofrendo? Não tem espírito que vai dizer isso? Eu estou sofrendo, eu estou com fome, eu estou com sede, não é? Com todas então as você sensações. imagina que tem um lugar que sofre no mundo espiritual. Uhum. E não vai ter o espírito que vai ser o espírito vai dizer que vive muito bem? Sim, vai ter. Então você concebe que tem um lugar bom e um lugar ruim. Tá certo? Agora, como é que a igreja resolve isso se ela diz que a alma não tem corpo? Clarice, eu já conheço esse microfone aí da Clarice. A gente não resolve. Veja só, Clarice, a igreja vai fazer a seguinte questão. Anjos têm corpo. Um corpo espiritual. O anjo caído é o demônio. Também tem um corpo. É o corpo espiritual mesmo do anjo, só que é do demônio. Então, quem se movimenta para poder se comunicar com os homens são os anjos e os demônios. Isso. Tá certo? Se você não estiver no âmbito da igreja, vão ser os demônios. Por isso que você não pode conversar com o espírito, porque certamente será um demônio.
Porque o Espírito Santo vai respeitar o local sagrado para se comunicar. Exato. Entenderam, gente? Vocês entenderam como é que é a estrutura? Você pega a metafísica, você faz uma série de... É um senso comum, entendeu? Da observação. Então, quando você observa que o comportamento... O ser humano, gente, aqui no mundo, se você castiga, ele obedece, não é assim? Tem condicionamento. Isso. Aí você não tem os castigos que são independentes da nossa vontade? Sim. Então, eles são causados por quem? Por Deus. Entendeu? Agora, e as coisas que nos prejudicam no mundo são causadas por quem? Você acha que Deus vai nos prejudicar? Nessa ideia seria por Deus ainda, Não, né? não é, Genesi. Você cria o duplo conceito do bem e do mal. O mal vem do diabo, e o bem vem de Deus. Então, o mal no mundo vem do diabo. Sim. Então, gente, toda a estrutura do dogma, ela é concebida a partir do senso comum. Então, veja, até quando se aceitou que você tinha os 4 elementos, que girava em torno... Sabe? Nós vamos ter isso muito bem recente, gente. Essas ideias vão sobreviver por milhares de anos. Considerar que não é de quinta essência a Lua, por exemplo, foi Galileu. A concepção do movimento, de que você tem uma lei do movimento que rege tanto os astros quanto a matéria, foi Newton. Então, é um momento recente, gente, da humanidade. Então, veja só, a doutrina espírita, gente, vai fazer com o mundo espiritual o mesmo que as outras ciências fizeram. Usar o método para conhecer as verdadeiras leis. Então, nós espíritas temos que ter conscientização do significado da proposta espírita e da diferença que ela tem, a doutrina espírita, para as concepções que vêm da religião dogmática. Porque a religião dogmática, ela se funda na filosofia, mas uma filosofia empírica, que era do Aristóteles, que dizia assim, a alma não tem movimento, então qualquer entendimento tem que vir por meio dos sentidos. Agora, o Platão dizia a mesma coisa? Não, ele dizia que a alma tem movimento. Na verdade, a alma é a causa de todo movimento. Então, são duas teorias completamente diferentes. E de onde veio a ideia do Platão? Em parte veio de Sócrates. E de onde veio o conhecimento de Sócrates? De onde veio o conhecimento de Sócrates, gente? De outros pensadores anteriores a ele? Não, Genesi. As observações deles, né? E a Do influência Demiurgo. do Demiurgo, né? Do Daimon, né? Do Daimon. Então, veja, Fabrício, isso aqui é de fundamental importância, gente. O Daimon é o espírito familiar. Então, tinham 4 fontes narradas por Platão. O Daimon, a reflexão, quando você esfria os sentidos e faz o uso da razão que te conecta com o mundo das ideias, durante o sono e os deuses. Então, você tem uma tradição, essa tradição também pode ser usada. Eram os mitos que ele usava. Entendeu? Essa tradição fazia com que esse conhecimento da espiritualidade estivesse simbólico, mas ele responde à realidade da espiritualidade. Também o diálogo com o Daimon, mas tudo isso tem que ser estabelecido por meio da razão. Por quê? Porque você não vai observar diretamente a espiritualidade, você vai observar por intermédio da razão. Então, é comparativo. É exatamente o que Kardec vai fazer, não é isso, gente? A gente não estuda diretamente o perispírito, a gente faz uma concepção do que é. Então, ele fala, é um envoltório fluídico que forma um campo e reproduz o que se sente e pensa. E aí, Kardec vai dizer o seguinte, o perispírito tem sensibilidade, gente, para dor, prazer? Não. Ele desenvolve emoções? Não. Então, veja, se não tem isso, ele confirma a tese do espiritualismo. Lembra que o espiritualismo falava? Eu não estudo a alma como causa, apenas as faculdades. Kardec vai estudar a alma também não como causa, mas as relações da alma com o perispírito, percebe? Então, o que se estuda é o efeito da alma.
Kardec usa a mesma metodologia do espiritualismo racional. A mesma. Ele vai estudar o mundo espiritual usando a mesma metodologia. Por isso que ele vai chamar o espiritismo de ciência filosófica. O espiritismo é uma ciência filosófica. E o que é ciência filosófica? São as ciências, gente, que vão ser fundamentadas na psicologia. O Mene Bihan cria a psicologia espiritualista, científica, e aí na universidade você estabelece as disciplinas fundamentadas na psicologia. Lembra que eu falei que tem 3 faculdades? Razão, vontade e imaginação? Então, vai se criar na universidade, né, as ciências psicológicas, que é a ciência que vai estudar a capacidade da razão, que é a lógica. A ciência que vai estudar a capacidade da vontade, que é moral, teórica e prática. E a imaginação vai ser o estudo do belo. Oi? É o belo, isso, eu falei o belo. Que é o belo, o estudo do belo, esqueci o nome. É estética. Estética. Aí, como o espiritualismo se fundamenta numa metafísica, você vai ter as ciências psicológicas e vai ter as ciências metafísicas, que vão estudar, então, a relação da alma com o corpo, a origem da matéria enquanto princípio material, e Deus numa disciplina chamada teodiceia. Você vai estudar Deus como causa primária e os seus atributos, que Kardec afirma que é a maneira adequada de você entender toda a realidade, conceber Deus como sendo perfeito e o ser humano como perfectível. Isso só é possível porque a gente vai conceber uma alma que tem movimento. O que vai diferenciar o movimento da alma de Platão para o espiritismo? Chegamos num ponto crucial. Para Platão, gente, ele está influenciado pela filosofia antiga. Então, ele vai imaginar que Deus, quando cria a concepção humana. E tudo deriva dela, mas deriva dela de uma forma degenerativa. Então, ele vai criar a hipótese da reencarnação degenerativa. Você agiu mal nessa vida, você vai reencarnar como sendo alguém de uma condição mais simples de vida, entendeu? Com menos capacidade intelectual. Não fiquem bravos comigo, mas ele vai dizer que se você ainda não aproveitar bem essa segunda encarnação, você nasce numa condição mais degenerativa ainda como mulher. E aí, assim por diante, até chegar no animal. Não é para dar risada não, Paulo. Nós estamos falando coisa séria aqui não pode dar risada. Falar que absurdo, Paulo. Se eu fosse as mulheres, ficaria muito bravo com você. Veja, essa questão estava presente naquela época. Paulo. Então, o espiritismo, gente, ele vai, segundo os espíritos, nós vamos ter um processo não retroativo. Os espíritos não falaram que o animal vai vivenciar a condição humana no futuro, enquanto não estava bem estabelecido a tese da não retrogradação. Porque o espiritismo tinha que romper com o pensamento do movimento da alma da antiguidade, entendeu? Ou não movimentava, segundo Aristóteles, ou se movia, ele tinha, quanto à questão moral, um movimento retrógrado. Estão acompanhando, gente? Sim. Paulo, Pois não. uma dúvida. Aquele filósofo Heráclito, que falava que tudo é um devir, Isso. ele remete a essa ideia de movimento alinhado com Platão ou não? O Heráclito, ele é pré-Sócrates, né? Então, era um dos filósofos da Físis, né? Esse filósofo da Físis, ele não imaginava a metafísica. Só física, né? Ele imaginava que toda a realidade era observável. Então, ele ia conceber assim, não dá para você conceber um princípio, porque tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, eu não tenho nada permanente. Percebe? Outros pensadores acreditavam que tudo é como sempre foi. Um deles vai ser Aristóteles. Ele vai conceber, olha, a realidade que tem no mundo é uma realidade que sempre existiu, e por sementes vai dando continuidade nas gerações. Agora, quando chega no Heráclito, que tudo tem movimento, Fabrício, o Platão, ele vai colocar o movimento na alma, percebe? E aonde está o estático para Platão? Seria no corpo, então? Não, o estático é Deus. Ah, sim, sim. Porque ele é perfeito.
Sim, imutável. Imutável, perfeito. Assim, o estático ele tem que ser imutável. Só que aí o Aristóteles vai olhar para isso de Platão, e Platão ainda vai mais longe, né? Ele vai dizer, ó, esse estático, ele oferece o modelo. Então, as ideias são imateriais. Mas a alma, Fabrício, eu fiquei muito contente, porque eu perguntava sempre para os filósofos, professores de filosofia, especialistas, tradutores de Platão, eu não fui, deixei barato não, viu, Fabrício? Eu fui atrás de todo mundo que lidava com esse assunto, para eu saber assim, Platão considerava que a alma tem corpo? E todos eles diziam que essa informação não existia. Até que eu encontrei, né, em Platão, a afirmação de que ele vai dizer assim, eu não consigo compreender, nós temos que esperar que os deuses nos ensinem, mas para que a alma se torne imortal, ela tem que ter também um corpo, para sempre. Isso é fundamental, gente, está escrito em Platão. Aí eu pedi para um professor de filosofia, especialista em filosofia antiga grega, traduzir do grego, para eu poder contar, gente. E ele traduziu do grego e falou, é inequívoca a informação de Platão. Ele considera que a alma imortal tem um corpo, gente. Isso é maravilhoso, porque é em Platão a antecipação do perispírito. E aí ele diz que esse corpo tem que ser imortal como a alma, gente. Maravilha! Isso é fantástico, gente. Porque aí a causa do movimento da alma em Platão, que seria, por exemplo, ela evoluir, é porque ela tem um corpo. Então, a gente até pode deduzir de Platão que esse corpo se torna mais leve ou menos leve. Porque ele vai dizer assim, a alegoria da alma com as asas, né? Ele vai dizer assim, para que serve? O que faz a asa? A asa torna leve. Se ele perde a asa, ele fica denso. E aí ele explica como que o ser se liga no corpo, porque ele está denso. Gente, isso é maravilhoso. Mas ele só se torna maravilhoso se a gente fizer toda essa análise das consequências de você considerar uma alma com corpo, entendeu? Comparando com Aristóteles, que vai negar a hipótese de Platão e vai dizer assim, a alma não tem movimento. Se a alma não tem movimento, gente, ela não tem que ser semelhante a Deus? Tem que ser semelhante a Deus. Então, por que nós somos diferentes uns dos outros? Por que nós somos diferentes? Tem pessoa que é mais inteligente, tem pessoa que é menos. O corpo. Isso. E agora, o que no corpo tornaria a condição mais fraca? Veja só, ele vai longe. Ele vai dizer assim, a semente tem que ser mais fraca. Então ele vai dizer assim, a semente da mulher é mais fraca que a semente do homem. Então, se um homem já tiver um filho com mais idade, ou ele for um homem que não tiver uma boa educação e nem uma alimentação adequada, vai nascer uma mulher. Vocês percebem a origem de todo o preconceito, gente? Entendeu? A alma do escravo natural, a semente do escravo natural, a semente do estrangeiro, que não consegue ter a capacidade que o grego tem. Essa é a origem do nazismo, gente. Da eugenia, de todas essas concepções modernas, as ideias do Comte, né? Aquelas ideias na época de Kardec, lembra do cérebro? Que você tinha das raças, as ideias das raças, gente. A raça negra é incompleta. Tudo vem da hipótese de Aristóteles. A ideia da igreja que a mulher não tem a alma, que o negro não tem, é uma condição inferior, ele tem, porque assim, o Platão dizia, a alma fraca, ela não tem condição de cuidar de si mesma. Então ela é como se fosse o escravo é uma extensão do senhor, entendeu? Ele vai mais longe, ele vai dizer assim, o escravo, quando ele é um escravo natural, ele é dócil. O escravo não natural, ele precisa da violência para você domá-lo. Então, gente, quando a gente vai trazendo para hoje, gente, isso aqui é hoje, vale para hoje. Quais são as concepções de educação que nós temos hoje, então? Então, a tese espírita da educação, ela evolui da tese do espiritualismo racional, que vai dizer o seguinte, o que é verdadeiramente educar? Educar não é por hábitos condicionados, é por hábitos adquiridos.
E aí nós vamos ter em Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão que é bem legal depois de vocês lerem, 685, né? Veja só. Há um elemento que não foi suficientemente equilibrado, e sem o qual a ciência econômica é apenas uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Ainda não a educação moral através dos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caráteres. Aquela que dá hábitos, porque a educação é a soma total dos hábitos adquiridos. Então, ele está usando aqui uma expressão da psicologia do seu tempo, que vai diferenciar hábito, que a gente chama hoje de condicionado, do hábito adquirido. E o que é o hábito adquirido? É o hábito que você conquista por meio das escolhas da vontade iluminada pela razão e pela consciência. Então, as escolhas que você faz vão tornar, por repetição, uma virtude. E, para isso, tem que fazer com que o indivíduo raciocine para compreender a forma adequada de agir, né? E aí, olha só o que o espiritualismo... Não estou falando de espiritismo, gente. Estou falando de espiritualismo racional. Eles vão dizer assim, quando o indivíduo, ele se habitua a agir adequadamente, ele vai agir pelo dever. Então, por exemplo, o trabalho é você estabelecer uma forma de fazer uso dos seus valores, né, para a produção coletiva, não é isso? Só que aí, o Victor Cousin, que é um dos fundadores do espiritualismo racional em Sorbonne, né, que instituiu as ciências filosóficas, né, que antecede o espiritismo, ele vai dizer assim, a caridade começa onde acaba o dever. A caridade, ela vai além do dever, porque é o ato que você não espera nenhuma recompensa. Entendeu? Então, ele vai colocar a caridade associada, assim, ao agir simplesmente por ser útil. Enxergar no outro uma necessidade e supri-la pelos próprios valores. Aí ele vai dizer, nós vamos regenerar a humanidade não pelo dever, mas pela caridade. O que vocês acham disso, gente? Isso é antes do espiritismo, gente. Isso rompe com a hipótese, por exemplo, do Augusto Comte, que vai dizer que é o trabalho que vai libertar a humanidade, entendeu? O trabalho, gente, é o dever, mas não é a caridade. Porque não é nem livre nem desinteressado, entendeu? Então, o que eu quis lançar aqui, gente? Não tem bastante coisa para pensar nisso tudo que eu falei? Eu passei só por cima, mas cada uma dessas coisas vão estruturar, gente, como é que se faz pedagogia. Pedagogia não é os saberes necessários para você estabelecer a educação? Esses saberes necessários, eles passam por psicologia, por filosofia, não é isso? Então, se você conceber o ser humano do ponto de vista materialista, você não vai ter caridade, né? Você só vai ter dever. Porque todo ato é retributivo. Se você for pegar, por exemplo, não precisa ser o behaviorismo, que já vai dizer isso, né? O behaviorismo fundamenta isso. O ser humano responde a uma recompensa. Mas se você pegar Freud, por exemplo, ele vai dizer a mesma coisa. Né? Como é que é aquele nome daquele artigo dele sobre a questão social? Eu esqueci o nome do artigo dele, esqueci agora. Não é o mal-estar da civilização? Isso, o mal-estar da civilização. Quem é que falou isso? Juliana. Foi eu. Onde você viu falar desse mal-estar da civilização? Eu tenho a coleção do Freud. Que bom. Estudei. Então, no mal-estar da civilização, ele vai dizer assim, não faz sentido você ter um amor incondicionado, porque o amor, ele tem que, e a amizade, ela tem que ser a resposta de algum ganho. Então, o behaviorismo fala isso, o Freud fala isso, ou seja, você coloca, o Comte vai colocar o trabalho, né, que liberta, ou seja, você está colocando tudo na retribuição.
E a retribuição é o ato condicionado, não é o hábito adquirido. Que o hábito adquirido ele precisa ser livre. Tá claro até aqui, gente? Só que o Espiritismo, gente, tem um trunfo para fundamentar a educação como sendo revolução moral. E eu vou dizer aqui para vocês. Kardec, quando você vai trabalhar, antes de Kardec, quando você vai pegar Platão, ele não vai estabelecer uma teoria do conhecimento? Como que você adquire conhecimento? Bom, o Aristóteles diz que é só pelos sentidos, então ele é a base de todo o pensamento que nós estamos falando aqui. Porque quando você adquire conhecimento pelos sentidos, tudo que você vai vivenciar é do âmbito do mundo. E no mundo, gente, você não trabalha com quantidades finitas? Se você trabalha com quantidades infinitas, você vai trabalhar com as questões de posse, as questões de reconhecimento, as questões ligadas à quantidade, percebe? Toda a forma de pensar, condicionada pelo ato do corpo no mundo, do ser no mundo, ele é relacionado à troca. Você troca com a própria natureza, entendeu? Ela te dá alguma coisa, você tem que oferecer alguma coisa. Entre os seres humanos, acaba sendo troca. Então, quando você pensa e considera o ser humano como sendo imanente ao corpo, não importa se esse pensamento vem da filosofia, vem da ciência ou vem da religião, né? E você coloca como ou a alma sendo sem movimento, né? Ou a alma não existindo, não importa, vai dar na mesma. Você vai conceber toda a relação humana baseada no que você observa na natureza, ou seja, comportamento instintivo, comportamento animal, hábito condicionado. Então, e a moral espírita é fundamentada nisso? No que a moral espírita é fundamentada? Então, agora veja só, gente. Se você for, só para poder deixar claro aqui, gente. Se você for pegar Kant, ele não vê movimento da alma. Ele vai conceber toda a metafísica e a proposta filosófica dele, mesmo a proposta crítica, considerando que a alma não tem movimento. Sempre que ele analisa a alma, ele considera a alma como todos consideravam na filosofia, em toda a história da filosofia, né? Sem um corpo, né? Ela não tem movimento, ela é imaterial, tá certo? Todos os filósofos, pegar a Descartes, todos, Newton, Descartes, Kant, pode pegar qualquer um, gente. A fundamentação da alma é imaterial. Tá claro isso, gente? Então, as religiões também. Então, se você considerou a alma imaterial, ela não tem movimento. A não ser que seja um movimento orbital, alguma coisa assim, muito, muito básica, né? Mesmo se você for pegar budismo também, a alma, quando ela se desliga do corpo, ela também é imaterial. Tá claro isso, gente? Todas as tradições da religião, da filosofia, né? O materialismo não considera a alma, né? Mas mesmo que ela considere mente, gente, a mente tem movimento sem o corpo? Não. Então, até mesmo os cientistas e os psicólogos, que mesmo no ambiente do materialismo fazem concepções humanas, entendeu? Até consideram alma, a alma para ele não tem movimento. Tá claro isso, gente? Alguém consegue me contraditar aí, falar qualquer tradição que considere movimento da alma? Sem ser a linha Platão e Espiritismo? Só que o Platão hoje é considerado mitológico, né? As ideias dele sobre a questão da espiritualidade são consideradas mitos, e não ciência. Tá claro? Então o Espiritismo, enquanto revolução, gente, recoloca a tese platônica na ciência, porque ela demonstra o movimento da alma pelo fenômeno do perispírito. E o perispírito não só tem movimento quando ele se modifica, ou seja, ele se torna mais tênue, ele se desmaterializa conforme a evolução intelecto-moral. Então isso, gente, obriga-nos a repensar toda a questão moral, gente. Você vai ter a concepção de uma moral não retributiva. Esse o fundamental. Você percebe que a moral da igreja com céu e inferno é retributiva? Por exemplo, Deus, ele tem que te colocar no céu, se você foi submisso a ele, entendeu?
E ele tem que te mandar para o inferno, senão você não teria castigo, porque Deus não castiga, entendeu? A ideia dos dois deuses, entendeu? Tá? Agora me diz assim, o que acontece com a alma no budismo? Se ela não se livrar do apego. Alguém sabe? Continua reencarnando, né? Ela fica presa à roda da samsara, eternamente. Sim. Ela só vai se libertar se ela tiver o desapego. Agora, o libertar-se, gente, é ficar numa condição de imanência, imaterial. Então, gente, o Espiritismo, gente, ele é uma filosofia, uma teoria muito especial, gente, porque ela é única no mundo. É a única teoria que vai demonstrar o movimento da alma. E diferente de toda a tradição antiga, que imaginava um movimento que tinha retroativo, né? Degenerativo, ele vai colocar o movimento evolutivo. E agora me diz assim, no Espiritismo você tem o reino do bem e o reino do mal? Não. Não, ele elimina o duplo conceito. Então, veja só, o Platão, ele considerava que havia uma só diretriz para a realidade. Qual era a ideia fundamental de toda a realidade? A ideia do bem. Do bem. E o Espiritismo vai propor isso? Vai. A mesma ideia. O bem é o referencial de toda a realidade. Se ele é o referencial de toda a realidade, gente, ele é o referencial de todas as ciências. Então, qualquer ciência lida com o bem. Na tese espírita, que é o renascimento da tese platônica, né? E a tese de Jesus, né? No âmbito da ciência. Porque ele consegue conceber que o mundo espiritual, gente, não é um mundo... como é que fala? Dual. Não é um mundo imaterial. É um mundo sensível. E qual que é a sensibilidade da alma? Não é igual ao corpo, né? Segundo o Oi? Espiritismo. Não é igual ao corpo que tem... Não. Não pode ter nenhuma característica da sensibilidade do corpo. Agora, qual é a característica da sensibilidade da alma? Kardec vai propor. Ele vai considerar que você tem um senso, né? Intelecto moral. Ou seja, você tem sensibilidade com relação às questões intelectuais e morais, às ideias e as sensações morais. E quais são as sensações morais, gente? Basicamente, né, tem uma diferenciação enorme, os espíritos explicam que a gente não consegue ter noção, porque da mesma forma que para nós aqui, não tem várias cores, várias sensações, calor, frio, lá a sensibilidade da intelecto moral do espírito tem nuances fantásticas. E cada nível evolutivo tem uma quantidade de percepções enormes. Estão entendendo, gente? São percepções intelecto-morais. Como é que os espíritos explicam isso? É simples. Explica para o peixe, gente, o que é o universo. O peixe não sabe que tem coisa fora d'água, gente. Ele olha tudo da perspectiva da água. Então, nós somos como se fôssemos peixes, entendeu? No mundo aqui, usando o corpo, no mundo material, sem conseguir entender direito o que é a sensibilidade do espírito. Só que a sensibilidade do espírito permite a sensação da felicidade. É a mesma coisa que prazer? Não. É a mesma coisa que alegria? Não. Não, porque alegria é emoção fisiológica. Prazer é sensação fisiológica. E felicidade é sensação da alma. Quando que a alma tem sensação de felicidade? Quando ela está em movimento. E o que é uma alma estar em movimento? A alma estar em movimento, gente, é a condição de integração com as outras almas, porque a alma é um ser social. Cooperação, né, Paulo? Movimento. Movimento da alma, quais são os movimentos da alma? Os movimentos da alma, gente, eles são com relação ao restante da criação. E você pode dividir didaticamente em 3 movimentos. É o movimento do servir ou inspirar o mais simples. Entendeu? Paulo, inspirar ou servir ao mais simples. E a alma Pois não. estando em movimento, ela é senhora da sua própria evolução, né?
Exato. Ela se movimenta por meio das suas faculdades, vontade, razão e imaginação, entendeu? Quando ela movimenta-se no sentido da razão, ela espelha Deus, que é a sabedoria infinita. Quando ela se move no sentido da vontade, ela espelha Deus no sentido do bem. E quando ela se movimenta na imaginação, ela espelha Deus no sentido do belo, o sábio, o bom e o belo, que são as concepções das faculdades no seu âmbito infinito, que é Deus, que é o modelo. Então, gente, como é que você se movimenta no mundo espiritual? Você se movimenta no mundo espiritual, gente, sempre na relação com outros seres. Agora eu vou explicar por quê. Aqui, se eu soltar essa caneta, ela vai cair, não vai? Vai. Ela está sob a ação do quê? Da gravidade. Isso. E ela é um objeto em si, não é? Sim. Sim. Tá. Agora, que coisas existem no mundo espiritual? Existem coisas em si igual uma caneta? Não. Não tem caneta ou pode ter? Eu não posso imaginar uma caneta? Pensamento, isso, pode. Só que o pensamento não vai fazer uma concentração do fluido e ela passa a ter uma... Forma. Só que aquilo ali não é sustentado por mim? Sim, enquanto Tá. estiver pensando. Então, pega essa lógica, gente. Existe alguma coisa no mundo espiritual que não tenha nascido do pensamento de algum espírito? Não. Não, tudo é pelo pensamento, né? Então, nós estamos falando de uma realidade intelecto-moral, gente. Que a própria matéria lá é derivada, as aparências são derivadas do pensamento. Tá certo? Então, veja, alguma dessas coisas causam impressão sensível no sentido do corpo no mundo espiritual? Ou seja, causa frio, calor, dor? Não. Então, como é que o espírito, gente, no mundo espiritual, concebe a realidade dele? Não é a partir do seu próprio entendimento? Sim. Então, não vem nada de fora, gente. É ele que concebe a partir do que ele sintoniza, ele chega na informação. Você entendeu? O movimento do espírito, gente, é de dentro para fora, sempre. Alguma coisa interfere nele em si, enquanto espírito? Não. Não, porque o espírito é imaterial. Então, o espírito, gente, é inviolável. Ele pensa, sente, e o que ele consegue fazer, então? Estabelecer sintonia. Então, o movimento da alma, gente, é estabelecer sintonia, exteriorizar o que pensa e sente e sintonizar com os outros. Então, qual que é o movimento da alma? Ela vai agir com relação ao que nós vamos chamar de retaguarda, que são os seres mais simples do que você. O que você vai fazer com eles? Você vai servir. Servir e oferecer inspiração. Por quê? Educação, gente. Você não pode fazer pelo outro. Você tem que dar condições e recursos para que o outro faça, não é isso? É a mais pura autonomia, gente. Agora, um espírito acima de você não faz o mesmo com você? Faz. Então, você inspira o mais simples, não é? Sim. E você recebe a intuição do que está acima. Agora, quando você recebe a intuição do que está acima, o de cima não está te inspirando? Sim. E ele não tem relação com o outro mais acima ainda? Tem. Que está o intuindo, não é? Sim. Tá. Ninguém age sozinho. Então, o que os espíritos explicam? O ato do desenvolvimento pessoal é coletivo. Então, você avalia a sua condição, você age na conexão com outros espíritos, que ele vai chamar de individualidade coletiva. Tá certo? Agora chegamos no ponto fundamental. Ponto fundamental, gente. Quando você está agindo no mundo espiritual, você tem alguma retribuição do que você auxilia? Absolutamente. Não. A retribuição é ser útil. E a sensação advinda de você ser útil no máximo possível é felicidade, não é isso? É felicidade, isso. Tá. No agir com o outro, para você aprender, você não tem que estabelecer um diálogo sincero? Sim. E agir em conjunto com o outro, não é cooperação? É. Sim. Você auxiliar o mais simples e aprender com o igual, não é apoio mútuo? Sim. Sim. Receber inspiração do que está acima, não é apoio mútuo? Também. Certo. E você está agindo em função do quê? Qual vontade que você está agindo? É a sua própria vontade? Própria, isso. Mas a sua vontade está a serviço do quê? Não é do trabalho conjunto? Também.
É, E esse trabalho não é Operação. inspirado pelo Espírito Superior? sim, E não tem uma acima dele? sim. Cada um não vê maior, mais amplo, então toma decisões que vão ter dos processos mais longos? Uhum. Percebe, gente? Quanto mais acima, você abarca os processos mais longos. E os de baixo, trabalhando em cooperação com você, a gente chega no resultado adequado. Se cada um fizesse qualquer coisa que queira, né, você não chegaria no resultado comum, percebe? Uhum. Então você não tem que fazer abstração do resultado, abstração da própria personalidade? Concorda? Sim. Tá. E se você for subindo, gente, um vai recebendo inspiração do outro, chega no ponto máximo? Não. Chega. Espírito Chega. puro. Ah, sim, espírito puro. Tá, e o espírito puro recebe inspiração de quem? De outros, De outros acima dele. estão acima. Não. De Deus. De De Deus. Deus. De Deus. E quem falou isso? Jesus. Eu e o Pai somos um. Não faço aqui a minha vontade, mas a dele. Por isso que eu ajo, minha atitude é a atitude do bem. Entenderam a profundidade do ensinamento de Jesus? Uhum. Então, gente, se Deus inspira o Espírito puro e dele até nós é uma corrente do bem ou o caminho do bem, nós não estamos executando o modelo divino? Sim, Então, para você fazer isso, você tem que agir por cooperação, com abstração de personalidade. Agora, eu não acabei de definir todas as virtudes? Sim. Então, tem virtudes humanas, gente, e virtudes espirituais. O dever é virtude humana. A caridade desinteressada é o dever espiritual. Então, quem age por caridade, não sabiam os espiritualistas racionais. Mas não é só acima do dever. É o agir natural do espírito. Então, o que você está fazendo aqui nesse mundo, gente? Você tem que estudar isso que nós estamos conversando para imitar os bons espíritos. Porque quando você faz isso, você está se capacitando para agir segundo o agir do espírito, que é a vida principal, não é isso? sim. Agora, olha para os problemas do mundo, Marisa. Olha os louvores do mundo, os bens do mundo. Não ficou menor? Com certeza. É, O Paulo, nosso mas dia a dia não ficou bobo, não ficou infantil? ficou muito pequeno, Mesquinho, infantil, bobo, pequeno? infantil, claro. Porque Mas essa é a nossa mais pura realidade, Nádia. Sim, Sabe? Nós temos amigos que já se foram, né? sim, O Jorge Andréia, já foi. Herculano Pires, já foi. Hermínio Miranda, já foi. Um dia eu passei um dia inteiro na casa do Hermínio Miranda, lá, conversando sobre espiritismo, né? Que interessante. Em certo momento, ele foi pegar na estante dele um livro antigo, com capa de couro enorme, e colocou na mesa. E esse livro era um original de um ajudante do Lutero. Me fugiu o nome dele agora. E aí ele abre o livro, tinha uma gravura do autor, e era a cara do Hermínio Miranda. Aí ele virou para mim e falou assim: Paulo, você não sabe a emoção que a gente sente quando segura um livro que escreveu na outra vida. ah, meu Deus. Era um discípulo o braço direito do Lutero, né? E os espíritos tinham falado para ele, em trabalhos mediúnicos, que ele tinha sido Melancton. Então, o Hermínio Miranda está no mundo espiritual agora, não está, gente? Então, ele está exercendo essa condição do espírito interligado a outros. Agora, pensa assim, gente, se aqui a gente está trabalhando com essas intenções, nós não temos perispírito? Sim, Nós não estamos em sintonia com os espíritos que se interessam pelo que a gente está fazendo aqui? Então, com nós estamos certeza. sob a inspiração deles. Isso é a vida do espírito. E o nosso corpo vai morrer, e você vai continuar nessa sintonia estabelecida. Você é, gente, aquilo no qual você investiu. Se você investir o seu interesse nas coisas do mundo, você vai ficar apegado ao mundo. E isso causa atraso. Então, veja, gente, o mal
não é o inverso do bem. Percebe? Se o bem é o movimento, gente, o que é o mal? A ausência do A movimento. inação. Inação, inércia, resistência ao movimento. É inação. Vocês percebem, gente? Então, não existe o contrário ao bem, gente. Veja só como isso tem implicações no entendimento da moral. O que é fazer o bem pelo outro? Não é inspirar e servir? Sim. Tá ótimo. E o que é fazer o mal ao outro? É a inação na relação com o outro. Como é que eu chamo isso? Indiferença? Indiferença. Entendeu? Quando você encontrar... A Juliana é psicóloga, né? Quando você encontrar alguém agressiva, uma pessoa agressiva, a pessoa agressiva, ela não é desinteressada. Ela é demasiadamente interessada, entendeu? Verdade. O agressivo, ele é o possessivo. Porque você agarrar e você empurrar, sabe? Você segurar, você quebrar, é a mesma coisa. São contrários do mesmo ato. É o ato de querer estar muito próximo do outro. Sabia, Nádia? Sim. Sabe, matar o outro, na verdade, é querer trazer o outro para mais perto que fosse possível, sabe? É agarrar o imaterial. Então, o mal, na verdade, é uma condição patológica, que é um movimento equivocado, excessivo. O grave mesmo é a indiferença, que traz o ser para a inação. Porque o movimento pode ser reparado, sabe? A inação ela pode durar eternidades. Agora, vocês percebem, vocês perceberam que eu transitei do estudo da condição do espírito para as definições da moral? E vocês perceberam que foi contínuo? Então, nós temos no Espiritismo, gente, a definição das condições sensíveis do mundo espiritual e do ambiente do mundo espiritual e o ato do espírito, o agir dele, o caminho do bem, a relação com os outros espíritos, a sintonia e o sentido espiritual. Está aí, Fabrício. Sim. O sentido espiritual é essa condição de você compreender os movimentos do mundo espiritual. Agora, Você tem que ampliar haver a sua cuidado, mente. né? Oi? Desculpe. Tem que haver um cuidado, que eu acho que normalmente também, até no movimento espírita, coloca-se o perispírito com as mesmas características do corpo físico, né? Você jogou fora a teoria espírita. Sim. Porque quando você materializa, você está indo para uma teoria de influência católica. Só que também mal resolvida, porque o católico, a igreja sabe que Deus não pode alterar as condições se ele não destruir o mundo, né? O corpo para ele não é corpo espiritual, é corpo físico. E para ter um corpo definitivo, você tem que destruir o mundo. Aí você tem que dividir o reino em dois, entendeu? Uhum. Que é, enquanto nós estamos vivos, o corpo é perecível. Por que é perecível, gente? Porque ele sofre a influência do mal. A tese católica é essa. O corpo físico, ele tem a concupiscência, a atração do mal, entendeu? E o demônio, hoje, ele age no mundo. E ele tenta te enganar. Essa é a tese, o duplo conceito. Só que isso, Fabrício, não bate com a filosofia. Nem a Platão, nem Aristóteles. É fora do pensamento filosófico. Então, se a gente tirar essa confusão toda do duplo conceito do bem e do mal, que é um senso comum não filosófico, é dogmático, porque você não consegue conceber racionalmente, sai disso. Você vai para Platão e Aristóteles, concorda? Quando você vai para Platão e Aristóteles, você vai ter a hipótese do movimento da alma e a alma sem movimento. A alma sem movimento acabou. A moral vai ter que estar fundamentada no movimento do mundo. E aí é o movimento de troca. Estão entendendo, gente? Agora, se você vai para Platão, tem a questão do retroagir. O mal está no retroagir. Aí o Espiritismo resolve tudo isso porque ele vai demonstrar o perispírito e vai mostrar a evolução do átomo até o espírito puro. Ou seja, toda a natureza está integrada do ponto de vista espiritual. E o que é o ser humano? É a transição entre a condição inconsciente da espiritualidade, que é o animal, ao espírito livre. Agora, veja só, quando que a gente ganha diploma, gente, de espírito livre? Tem um momento, viu, Juliana, que você ganha diploma. Você vai ser diplomada como espírito livre. Ou seja, espírito feliz, espírito bom. Como é que você faz? Quando que você ganha esse diploma?
Precisa mais reencarnar. Quando eu praticar caridade? Não. Isso já tem que estar fazendo já há muito tempo, não sei se te contaram já. Não, estou fazendo. Desde que você a gente faz a Pelo caridade. menos eu tô servindo e buscando Juliana, ser caridade útil. é servir. Só que o Espiritismo não põe simplesmente caridade. Ele propõe caridade desinteressada. O que é caridade desinteressada? Servir segundo a concepção da alma. Você tem que pensar assim, eu sou uma alma, então eu estou usando um corpo, tudo isso é empréstimo. As coisas que tem aqui no mundo são todas empréstimos, para eu poder me desempenhar aqui no mundo físico. Mas veja, o movimento da alma, que é o movimento desinteressado. Fechou. Então a alma tem um movimento... O que é o movimento desinteressado da alma? Pensa você no mundo espiritual, você tem fome, tem sede, tem frio, você precisa de outro te entregar alguma coisa quando você faz alguma coisa? Não. Se você entendeu a realidade do mundo espiritual, se você não entendeu a realidade do mundo espiritual, você vive de forma ilusória no mundo espiritual, entendeu? Entendi. Agora, se você entendeu a realidade do mundo espiritual, você quer ir para lá com entusiasmo de ser útil. Você sabe, ser útil, gente, sem preocupação com o tempo. Já pensou isso, Nádia? Você sabe, o trabalho da troca de ideias completamente simples, direto, objetivo, entendeu? Sem nada de retorno, sem medo de errar ou acertar. Compartilhar as ideias. De tal forma que quando você for ajudar alguém, se você está no mundo espiritual, em conexão com a sua família espiritual, Nádia, e tem um outro espírito que você vai dialogar com ele, você vai receber não só a inspiração dos seus iguais, como dos bons espíritos. E eu perguntei há pouco tempo atrás, no trabalho mediúnico, Nádia, como é que eles conseguem distinguir o espírito superior? Eu queria saber se era pela questão da luminosidade do perispírito, ou a minha ignorância. Eu só descobri que era uma ignorância quando ele explicou. Ele falou assim, Nádia, a gente não distingue os bons espíritos, porque eles se fazem como nós, quando estão entre nós. A gente nem sabe que está lidando com o espírito superior, porque ele se coloca entre nós como um de nós. Eu achei tão bonito isso. Entendeu? Mas se nós tivermos alguma acuidade perceptiva, nós vamos ver pelos movimentos desses espíritos, ainda que encarnados, como eles preferem, em situações para os valores da Terra muito singelas, nós vamos reconhecer que eles estão, pelo menos, acima de nós, Nádia, pelos movimentos. eu também imaginei isso, mas o espírito disse que não. Sabe o que ele falou? Ele diz assim, quando a gente age no bem, a luz se soma e a gente não distingue. Porque a ação do espírito, quanto mais evoluída, é mais tênue. Então, as sensações são compartilhadas. A felicidade é uma sensação compartilhada. E ele falou assim, olha só que paradoxo. Vocês vivenciam a condição contrária. Vocês estão vivendo num mundo mais denso. E quando alguém faz uma prece, é como se fosse uma luz. Então, ela se distingue porque ela se torna mais clara do que está à volta. Enquanto aqui, a gente acaba distinguindo aquele que está mais denso, que é aquele que nós vamos ajudar. Porque todo o resto acaba ficando claro. Depois que acabou a reunião, eu fiquei pensando sobre isso. Você sabe quem me veio na mente? Yin Yang. Sim. É exatamente a figura do Yin Yang. Entendeu? Então, é a luz na presença da escuridão, entendeu? A escuridão rodeada da luz. É isso. Essa é a realidade do mundo espiritual. Ô Paulo, mas o espírito superior não se revela pelos seus comportamentos, pelos valores expressos através dos seus movimentos? Ele em si, Nádia, na relação com seus iguais, ele tem um compartilhar do entendimento mais amplo. Mas quando ele acorre ao mais simples, ele se faz simples. Sim, mesmo na espiritualidade. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que como isso já é uma inerência à sua condição, porque ele... ele se torna mais denso, Nádia. Ele se torna mais denso, ele diminui a sua... Se ele está com seus iguais, ele é menos denso. Mas se ele acorre para servir, ele se torna mais denso. Isso é uma lição incrível do mundo espiritual. Ele não se distingue até mesmo para permitir que o outro
Não fique numa condição de relação de estou lidando com o superior, Não, entendeu? claro que não, mas ele gradua as manifestações de si mesmo até para não humilhar o outro, que não está ainda com a luz que ele É mais adquiriu. do que isso, Nádia. É para verdadeiramente servir, porque para servir eu tenho que ressaltar o valor do outro, não o meu. Sim, mas quando você ressalta o grande valor do outro, eu estou aqui, e você, Paulo, não ressalta o grande valor, o próprio valor, para não, digamos assim, entre aspas, constranger o outro, porque você gradua as manifestações da sua superioridade inevitável. Não funciona assim, Nádia. Veja só. Os espíritos não agem sozinhos. Eles agem em grupos. São as individualidades coletivas. Então, todo espírito ele está agindo junto com outros. Então, o ato natural dele não é fundado na personalidade. É fundado no resultado coletivo. Ou seja, quanto mais evoluído, você vai agir com tarefas mais complexas. E essas tarefas só são possíveis de se executar quando você estabelece uma relação ampla. Veja só, os seres, quando vão agir na natureza, eles têm que agir em muitos espíritos. Então, a realidade do espírito, Nádia, ele vai, pela prática da vida espiritual, tornar-se um desprendimento da personalidade. Então, não tem referencial de personalidade. Ele transita do mais sublime ao mais denso na prática cotidiana do ser útil, a tal ponto que muitas vezes ele vai encarnar entre nós. Só que quando ele encarna entre nós, você não vai encontrar ele entre as pessoas de destaque, mas entre as pessoas que se tornam simples. Você vai encontrar um espírito superior, muitas vezes, numa comunidade, entre eles, agindo como eles, para servir de referencial para o crescimento de todos. A capacidade do espírito superior está em atingir o coração de muitos. É aí que está a questão. Quando ele se torna referencial para os outros, automaticamente ele se torna como referência através de valores que são já imanentes, são... Sim, Nádia, mas ele vai agir pelo valor que você conquista. É a maêutica. Veja só. Claro. Quando ele nos inspira sem que a gente perceba. Então, qual é o ato nosso, gente? É mesmo aqui no mundo. Se você descobriu alguma coisa, não tem caráter pessoal. Você se conectou com as ideias ligadas àquilo. Então, o processo evolutivo é um processo de desprendimento. Mesmo porque o espírito, quando alcança um grau evolutivo, ele enxerga muitos mais... o quanto ele tem para alcançar. Quanto mais ele alcança de entendimento, mais amplo é o alcance dele do que ele não sabe nada. Eu quero colocar a questão, não quero monopolizar, evidentemente, mas eu quero colocar, então, a questão em dois patamares ou em duas instâncias. Uma é a de Jesus, que teve esse movimento todo que você aí descreve. E, evidentemente, que é inevitável nós concordarmos, não é isso? Agora, o outro é de Paulo. Quando Paulo diz, fiz-me fraco para ficar entre os fracos e, naturalmente, servi-los, ele manifesta a sua, que já era grande, Paulo, naquela época, não é? Ele manifesta a sua grandeza através dos seus comportamentos. Sim, Nádia, mas aí veja... nós estamos falando de duas instâncias, espíritos altamente qualificados... Nádia, vou pedir para você um exercício aqui. Eu estou oferecendo aqui um exercício. O Espiritismo ele vai ter uma nova instância que não está alcançado pelos textos do Evangelho, nem pelos textos de Platão, que é o quê? O espírito é um ser que age de forma coletiva, Nádia. Então, o referencial de o Paulo, o Jesus, os espíritos explicam assim, as individualidades coletivas são o povo, o grupo, a família, o grupo espiritual. Só que quando chega num nível mais alto, eles se tornam unidades coletivas. Não há nenhum ser que age sozinho por si, a não ser que ele esteja em missão. Então, não é Nádia, disso que eu estou falando. Então perde o referencial de si mesmo, no sentido de que ele participa de algo coletivo. Então, a individualidade é o entendimento, é a sensação.
Por isso a felicidade. A felicidade é eu me sinto contribuindo para algo maior do que eu mesmo. Se eu fosse fazer sozinho, eu não faria tão bem. Aí, quando ele vem em missão, ele está em conexão com todos. Agora, quando chega num nível mais alto, você está em conexão com o pensamento divino. Não dá nem para a gente imaginar o que é isso. Pois é, por isso que eu falei que nós estamos aqui, talvez, pensando duas instâncias diferenciadas. Porque quando eu tomo Jesus, evidentemente que para nós é o ser mais... Não, Nádia, nós já estamos na condição... Todo espírito, na espiritualidade, ele está, a qualquer momento, diante da sensibilidade espiritual, diante da felicidade e diante do atuar coletivo. Todo mundo aqui já tem vidas suficientes e já começou há muito tempo atrás a possibilidade de atuar por meio de um grupo espiritual. Então, esse é o referencial que eu estou querendo trazer. O referencial da moral não é o ser em si fechado, que é o que a gente enxerga quando está aqui no mundo. É o ser coletivo, é o ser que age na coletividade. Então, é o aprender na coletividade, é o servir na coletividade, é o intuir na coletividade. Então, a sensação espiritual é essa percepção de si na coletividade. É isso que difere do mundo físico, porque aqui a gente tem um referencial. Então, eu diria, para poder resumir, que é a mesma coisa de você olhar para o céu e achar que está tudo girando em volta. É o indivíduo se achar algo e tudo está em volta dele. E não é assim. Na verdade, nós estamos em sintonia com... E a sintonia, por exemplo, se você olhar para ver a realidade da Terra no universo, ela está em torno do Sol, mas ela está em torno do Sol e o Sol tem um movimento com relação a outros sistemas solares. E a gente tem um movimento com relação à galáxia, e a galáxia tem um movimento em relação às outras galáxias. Então, os movimentos são relativos. Quando você estiver no mundo espiritual, gente, você não está sozinho. Você está unido com a sua família espiritual. Toda vez que você for ajudar alguém, você está ajudando conectado com isso e com a inspiração dos que estão acima. Ou seja, o que se define como sendo caminho do bem é o bem se faz por um caminho que vai a Deus. Então, ninguém faz nada por si próprio. Você é um reflexo do bem divino. Qualquer ato que você fizer, quando você pegar um copo d'água, entregar para alguém que está com sede, você estabeleceu um caminho que vai a Deus. Eu não estou querendo monopolizar, evidentemente, mas eu vou ler aqui a participação do Fabrício, mas antes eu queria reforçar que eu, então, não me expressei bem. Porque como é que você situa o espírito Paulo quando ele disse, fiz-me fraco para me tornar... Mas ele está definindo ele em missão. Como é que você falou? É em missão? O Paulo, ele fala do Paulo no mundo, gente. Eu estou falando do espírito no mundo espiritual, que é o referencial do agir coletivo. Você está restringindo ao plano espiritual? Não, eu estou dizendo o seguinte. A moral está em agir no mundo segundo o agir do espírito. Porque se você olhar para o mundo, você vai ver o referencial do corpo no mundo, que é um corpo que tem necessidades. Você vai ver os instintos. E a humanidade, ela tem que se estabelecer segundo o ato do espírito. Ou seja, isso só vai acontecer quando a gente perceber que o nosso ato não precisa de retribuição. E ele só não precisa de retribuição enquanto espírito. É a realidade do mundo a retribuição. E é isso que faz com que o materialismo e as religiões formais e positivas, elas não consigam enxergar a profundidade do que significa o amor, do que significa a caridade, o que significa desinteresse. O desinteresse não é pelo referencial do mundo. Eu não me interesso. Eu preciso de comida, eu preciso de ar, eu preciso de abrigo, sabe? O desinteresse é, eu sou um espírito agindo no mundo. O desinteresse é a condição do espírito. Eu não preciso de exaltação de personalidade. A evolução não é a evolução minha, é a evolução do meu coletivo. Mas você acha que isso não se torna manifesto se esse espírito encarna? Quando o espírito encarna, ele tem que... Não, é um espírito encarnado, assim. Eu continuo em conexão com os espíritos, mas só se eu tenho desinteresse. Então, Kardec vai tratar disso, Nádia? Paulo, isso é óbvio.
Se o espírito já atingiu a condição do desinteresse absoluto como espírito... Não, eu estou falando do exercício do desinteresse, Nádia. O exercício do desinteresse é a aquisição do desapego. A aquisição do desapego não é a relação ao mundo. Você não tem desapego. Se você olha para as coisas do mundo... Eu não estou falando do desapego das coisas do mundo, eu estou dizendo que quando ele se torna manifesta a condição que ele já atingiu espiritualmente com o desapego, isso se torna uma espécie de espelhamento para os outros. Sócrates, por exemplo, quando passeava pela ágora, ele dizia, lá contemplando aquelas bancas, aquelas coisas todas cheias de bugigangas, ele disse, eu não me interesso por coisa nenhuma dessas. Nádia. Sim, isso mas não aí é manifestação de desinteresse? Essa é a manifestação da conquista. Então, assim, Claro, só que os valores, a conquista dos valores, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, do ponto de vista intelectual, a gente adquire capacidade de raciocínio. Claro. A gente consegue desenvolver inteligência como? No exercício do adquirir o conhecimento. No exercício de adquirir o conhecimento e raciocinar, eu desenvolvo a capacidade do raciocínio. Então, eu tenho um hábito, né? Agora, esse é o hábito da razão, que vai fazer com que eu desenvolva a capacidade racional. O que eu estou afirmando aqui é que existe um paralelo a isso no hábito da moral. O que é o hábito da moral? Existe uma sensibilidade, que é o sentido espiritual. Esse sentido não é dado pela inteligência, diz Kardec. É uma conquista de você perceber a realidade do mundo espiritual. Isso é anterior à conquista da virtude. Então, eu percebo no mundo espiritual que o meu corpo não precisa de recursos, não é retributivo. Que o servir me traz felicidade. Que eu compartilho com outros espíritos, né, a estrutura da família. O compartilhar da individualidade coletiva. E eu percebo a inspiração dos espíritos. E essa sensibilidade que permite fazer isso coloca qualquer espírito que já alcançou um nível um pouquinho acima do simples ignorante em condição de ser feliz, de ser útil, de inspirar, de aprender, de intuir, de uma forma coletiva. Então, o despertar do coletivo na espiritualidade é o caminho que leva à virtude. Da mesma forma que você abrir o conhecimento, as ideias, para compreender a ideia do outro, é que permite que você tenha conhecimento, porque conhecimento é compartilhado. Então, adquirir virtude não é o exercício do ato coletivo. Porque você não consegue sair da inércia sem o agir coletivo. O sair da inércia não é um ato individual, é um ato coletivo. Então, e a sensibilidade do mundo espiritual é a sensibilidade do coletivo. Eu percebo que eu estou interligado com os outros. O ser que não faz isso, ele vai para o mundo espiritual e vive o mundo espiritual como se ele fosse o ele e o que está fora externo. Essa é a ilusão do simples ou a ilusão do imperfeito. Ele vai para o mundo espiritual e vive como se estivesse aqui. E aí ele tem uma diferença com o externo. A evolução espiritual, você se integra ao outro para servir, para aprender e para intuir. Isso cria esse caminho do bem. E aí você enxerga até as fases que vêm depois. Isso é que dá fé racional. É isso que coloca você quando vem para o mundo e fala, não, eu estou no mundo, mas eu sou espírito. Ou seja, eu não me submeto às leis do mundo físico, eu me submeto às leis do mundo espiritual. Eu acho que nós estamos falando das mesmas coisas, inclusive você agora fez uma referência àquilo que nós chamamos de noures e tudo, mas como nós já passamos do tempo, eu vou aqui ler a participação do Fabrício. Ele disse, o espírito superior age não se tornando distante e distinto dos outros, mas integrado no fluxo universal de cooperação, agindo com suas conquistas. Da mesma forma que você oferece os seus valores... terminar, por favor. E aqui o Fabrício faz ainda um complemento ao pensamento dele. Ele diz, acredito que a Nádia esteja se referindo a se conhecer a árvore pelos frutos. Também, exatamente isso, Fabrício. Se o espírito encarna e ele já atingiu determinados patamares evolutivos, é inevitável que o seu estar no mundo reflita não só essa cosmovisão, mas ele explicite
Aí eu vou mudar de cosmovisão, vou mudar para espírito-visão. Nádia, eu acho que tem aspectos diferentes de leitura. Da mesma forma que nós tivemos uma revolução, quando a gente sai da visão da Terra no centro do universo, e a gente coloca a Terra integrada no infinito, na infinitude do espaço, e eu não falo isso por mim, eu falo isso porque esse é o raciocínio que está quando Kardec vai definir o senso espírita, o sentido do espírito. Ele vai dizer, o sentido do espírito não se alcança pela razão, nem pelas vivências do mundo, porque ele vai dar até um referencial inverso. Ele se fundamenta na vivência da espiritualidade. Então, a proposta para a gente estudar a educação aqui, segundo o Espiritismo, ele vai buscar a moral e a virtude não na representatividade do ato no mundo, porque o ato no mundo da virtude já é o ato da conquista do espírito. O espírito que age no mundo segundo a virtude é porque já tem virtude. E essa virtude, claro. ele conquista no exercício da coletividade no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, você perde a referência da personalidade. Então, quando os espíritos falam assim, o desenvolvimento moral, ele está no sentido da abstração da personalidade. Você tem que perder o apego à personalidade. E como é que você perde o apego à personalidade? Se você tem apego à personalidade no mundo, você vai para o mundo espiritual e continua com o apego da personalidade. Você não enxerga o mundo espiritual. Claro. Então, o espírito, ele vai para o mundo espiritual e não enxerga. Agora, o espírito simples, que ele vai para o mundo espiritual e coopera, que ele dá ouvidos a um espírito que o inspira, que ele faz escolhas para o seu desenvolvimento no mundo espiritual, ele já se desenvolve moralmente desde simples. Não é preciso passar pelo apego para deixar de ter apego, entendeu? Então, a grande maioria, dizem os espíritos, não passa pelo apego. Ele sai da simplicidade para a virtude. Como é que ele faz isso? Ele se dá conta do sentido espiritual. Ele se percebe coletivo. Ele percebe a realidade dele enquanto espírito. E aí ele não passa pelo apego. Quem vai passar pelo apego é que precisa vivenciar a expiação, mas não é o mesmo caminho. Nós a porta estreita, a porta larga. Nós podemos voltar a esse tema, porque nós já até passamos do tempo, podemos voltar a essa questão mais tarde, mas eu percebo que nós estivemos falando de instâncias diferenciadas. Eu concordo com tudo que você disse com relação ao espírito sem estar encarnado, e eu estava me referindo, o Fabrício percebeu isso, ao espírito quando ele encarna, e o espírito que já tem muitas conquistas, ele transmite, porque ele exuda esses fluidos naturalmente, passou a ser uma parte do ser dele, ele incorporou isso. Então, nós estamos falando o espírito em ser, no plano espiritual, e aí estudamos a evolução segundo a codificação de Kardec. E outra questão também elucidada por Kardec é quando esse espírito, que a essa altura só vai encarnar de milênios a milênios, porque ele está em patamares evolutivos, às vezes inabordáveis para nós, então, quando ele está encarnado, é parte dele, ele não pode ser, nem fazer, nem pensar diferenciado, ele pode se fazer fraco entre os fracos, mas ele será sempre o Paulo, encarnado. O encarnado, Nádia, que já conquistou a virtude, ele realmente ele representa a conquista. Mas sim, claro. Quando a gente quer que o simples se desenvolva, enquanto desencarnado, ele vai ter essa vivência pelo aprendizado natural da realidade do mundo espiritual. Claro. Ele vai para lá, aprende com iguais, ele recebe a orientação. Depois ele volta, agora, quando ele vem para o mundo, se ele ainda não tem grandes conquistas, ele tem uma forte influência da personalidade. E a personalidade, ela é a formação do ser no mundo a partir do sistema nervoso, que vai precisar ser alimentado. E como é que ele é alimentado? Ele é alimentado pela educação, ele é alimentado pela família, ele é alimentado pelo alimento adequado. Então, se a gente olhar para o mundo hoje,
grande parte das crianças, elas nascem sem a condição adequada de nutrição, sem a condição adequada de ambiente, de família, sem a oportunidade de ser útil usando a razão. Então, nós temos um desafio. Esse desafio significa, precisamos criar oportunidades para que todos nasçam nesse mundo com uma personalidade que tenha recursos para o seu desenvolvimento. Sim. Então, a realização nossa no mundo para a conquista da felicidade, ela é coletiva. Então, Juliana, eu falei assim, como é que a gente ganha diploma, né? A gente ganha diploma quando a gente constrói junto um planeta feliz. Não importa, qualquer alma, gente, ele vai vivenciar um planeta feliz. E essa vivência do planeta feliz culmina com ele se tornando espírito livre. Então, os espíritos que vêm ao mundo, como sendo o Sócrates, o Paulo, qualquer outro espírito, ele já participou da construção de um planeta feliz e se tornou um espírito superior. E isso todos nós vamos fazer. Então, o nosso trabalho é vir aqui neste mundo, cada um dá uma parte e a gente conquistar a transformação nesse mundo, num mundo que acolha a todos, dando condições que a personalidade se desenvolva, né, de tal forma que ela possa crescer. E aí sim, todos nós vamos compartilhar essa virtude de tal forma que a gente vai ter felicidade e paz no mundo. Essa é a tese espírita. E é por isso que a educação se torna a alavanca da revolução moral que vai transformar o mundo. É verdade. É isso. É isso. Nós já passamos muito do tempo, estamos pedindo desculpas ao Paulo, que está chegando e está estreando aqui conosco, agradecendo muito a você, Carlos, e agradecendo a todos vocês. Você quer dizer umas últimas palavrinhas rápidas, Paulo, para nós encerrarmos nosso encontro? Olha, essa conversa outro, claro. Essa conversa tem começo, não tem fim. Exatamente. Então, cada detalhe do que conversamos aqui merece um desenvolvimento longo. Então, nós estamos tratando o quê? De uma ciência. O Espiritismo é uma ciência que se desdobra em educação, em moral, e até mesmo na física do mundo espiritual e assim por diante. E eu acho que a gente tem que, para que o Espiritismo dê essa contribuição, porque tem valores inéditos, Nádia. Nenhuma outra doutrina no mundo tem o ineditismo desses valores. Por exemplo, a definição do movimento da alma, né? A alma não é imaterial, ela age no mundo espiritual, que é um mundo sensível. Só o Espiritismo tem. Então, o espírito, a gente está com um tesouro. Se a gente não trabalhar esses assuntos, é como se a gente tivesse colocado esse tesouro no baú e fechado com cadeado. Então, para que o Espiritismo demonstre o seu valor, a gente tem que transformar em conhecimento, em divulgar, né? Debater. E isso é o que a nossa geração tem que fazer e as próximas também. Também. Então, agradecendo a você, Paulo Henrique de Figueiredo, querido amigo, querido irmão, querido companheiro, querido pesquisador dos tesouros que estão ali no trabalho de Kardec, e que, evidentemente, que é uma aula magna para a humanidade, para todos os tempos, desdobrando-se pelos séculos afora, quando nós voltaremos aqui continuando a estudar essas questões que se desdobram em várias instâncias que hoje são ainda inabordáveis por nós, pela nossa condição. Então, agradecendo a você, querido Paulo, mais uma oportunidade de nós estudarmos juntos, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui em ambos os planos de existência, e vamos levar tudo que vimos, ouvimos, pensamos aqui juntos para ficarmos meditando, porque essa é a proposta do estudo e da educação, e o Espiritismo é uma proposta divina para a educação do espírito imortal. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, rogando, Mestre querido, todos juntos que estamos agora em teu nome reunidos, rogando-te, Mestre, as bênçãos por sobre todos os nossos esforços, movimentos e projetos no bem, rogando as bênçãos sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre seus mentores, representados por Deolindo Amorim e Jorge Andréa, por sobre todas as casas e organizações do bem, representados aqui pelos que estiveram e ainda estão conosco, e também Jesus faz descer sobre o nosso querido Paulo
as tuas bênçãos, a multiplicação de recursos, para que ele continue nessa estrada de glória à luz, a que ele se tem dedicado com tanto rigor, com tanto afinco e com tanto amor às leis de nosso Pai, à tua mensagem, Jesus, e ao desdobramento da tua mensagem pelo nosso também querido Kardec, a cujo coração, mestre, nós agora enviamos, por intermédio de teu augusto coração, mais uma vez, as nossas vibrações de gratidão profunda e de desejo e certeza de luzes que se vão desdobrar e acumular cada vez mais na tua trajetória querida, Allan Kardec. Fica conosco, Jesus, fica conosco, Maria, fiquem conosco, anjos de nossa guarda, fiquem conosco, mentores queridos, que assim seja sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre.